Meus pais frequentavam aqui, vinham aqui. Eu morava na Zona Leste, mas eles vinham, traziam a gente para a igreja de São Judas e eles vinham para conhecer, né? Então, eles mostravam, falavam, contavam as histórias e tinha este padre que já tinha alguma fama, né, por aqui. Então, os primeiros que eu ouvi falar dele foram meus pais. Mas eu era pequenininha, nem sabia que eu ia morar para esse lado, que eu ia frequentar São Judas. Mas aí depois, quando eu comecei a frequentar aqui, foi em 1981, aí a gente usava tanto o santuário, como vinha para cá, para a capela, ou vinha para um lado, ou vinha na missa no outro lugar. E a gente conhecia o pessoal. E o padre Gregório, ele tinha uma missa muito concorrida às 10 horas, vinha muita gente. E era interessante porque eram pessoas assim, a gente achava pessoas da alta sociedade. Quer dizer, não era uma missa comum como eram as outras missas. E eu conheci, ele já tinha bastante idade, mas ouvi, conversei com ele algumas vezes, ouvi sermões dele. Foi assim, teve uma certa convivência, né? Olha, a coisa que ele mais repetia: Deus é bom. Então, isso fica assim marcado na gente, que é uma coisa muito simples, muito pequena, né? É uma frasezinha, mas a gente não deixa de sentir no coração, né? Então, ele fazia tudo para demonstrar que esse Deus era maravilhoso. E aos poucos, conforme a gente vai progredindo também na fé, vai tendo conhecimento, vai entrando por esse caminho, a gente vai vendo que Deus realmente é muito bom. Bom demais até pra gente. Então, naquela época eu frequentava mais aquele centro de comunicação deoniano, né? O Centro Deoniano de Comunicação, CDC. Eles comentaram, Padre Augusto falou comigo: por que você não escreve sobre Padre Gregório? Porque eu gosto muito de escrever e de falar, você já sabe que eu gosto, né? Mas eu gosto muito de escrever. Então, eu comecei a pensar, mas aí precisava ter documentos, tudo. Eu falei, quem vai ver o acesso? Aí, para minha surpresa, foi tudo assim, pessoas que logo se ofereceram para entrevistas, para livro Tombo de São Judas, que eu vi, que eu até atualizei naquela época, né? Mas o que mais marcou, além dos dados que tinha aqui, né? Que os dados me foram fornecidos por aqui, mas as informações das pessoas que se ofereceram para serem entrevistadas e que falavam muito bem dele. Aliás, essas pessoas eram pessoas que contribuíam muito com a obra. Então, naturalmente, a gente sabe que são pessoas que conhecem, né? Porque tinha uma abrangência grande a obra. Tanto é que ele mesmo dizia que ele não sabia de onde vinham as coisas. Ele recebia doações e doações. E ele conseguia manter o Instituto com isso. Não, assim, de pessoa não. Engraçado que ele começou a vida dele, de uma certa forma, ele estudou no Colégio dos Deonianos e gostou, mas ele não pensou na vida religiosa. Ele tinha, talvez, a vocação estivesse ainda abafada, mas ele não pensou, tanto que ele era conhecido como almofadinha, quer dizer, uma pessoa que frequentava a alta roda, que tinha amigos influentes, que era muito conversador, galhofeiro, brincava demais. E daí a pessoa você fica vendo, né, uma pessoa assim e um padre. Hoje, para nós, é mais normal,
né? Porque os padres conversam, brincam, mas naquela época isso não era o comum. Aí, logo depois que ele resolveu o que ele queria, teve um dia de noite que ele veio e bateu aqui. Eu não vou me lembrar o nome do padre que atendeu, mas era um padre que estava dormindo até na sacristia. E tanta insistência no bater que ele veio para cá e falou com o padre ajudou ele a discernir o que ele queria. E aí ele começou, de fato, fez a filosofia, teologia. Quando ele foi ordenado, ele começou, a primeira função dele foi lá na Paróquia Espírito Santo, em Varginha. Depois ele foi mandado ainda em Minas para Três Corações, onde tinha um leprosário. Então, veja, você é uma pessoa de um determinado tipo. Você conseguiu discernir sua vocação, mas você não deixou de ser aquela pessoa que você era. Aquilo continua em você, né? E ele, quando ele foi mandado para o leprosário, ele tinha, assim, não vou dizer medo, mas um certo, sei lá, não vou dizer, nem sei como explicar, mas ele tinha uma certa reserva, porque eram leprosos, e isso era uma coisa, e ele já era, nesta época, ele já tinha tuberculose. Então ele foi mandado, ele foi para lá, mas quando ele conheceu os leprosos, parecia que ele via Jesus em cada um deles. Então ele diz, não, Deus é muito bom mesmo, que era o refrão que ele gostava, e Deus foi dando esses meios para ele, né? Tem salmos, trechos bíblicos que falam que quando Deus escolhe uma pessoa, ele também capacita. Então ele foi dando essa capacidade para essa pessoa, para o padre, e ele foi tratando, viveu muito tempo com os leprosos que ele amava. Depois ele foi mandado, acho que rapidamente, para São Judas, passou um breve tempo aqui, voltou para Santa Catarina, que era o lugar dele, né, a origem, ficou um tempo lá, de lá foi para o Rio, e do Rio, aí definitivamente para cá em 1950. Ele veio para São Paulo e daí ficou aqui. Ele era um ótimo conselheiro. Os conselhos dele eram assim, vamos dizer, quase que infalíveis. Quando ele dizia, isto vai ser assim, é melhor você ir por este caminho, você podia contar que era aquilo que você tinha que fazer. E ele tinha um jeito de... Não sei se ele previa ou se era um dom de Deus, né? Mas ele conseguia perceber o que a pessoa precisava ouvir. Quer dizer, eu acho que isso é fruto do constante contato com Deus. Deus, para ele, não era Deus lá em cima e ele aqui. Era Deus amigo de caminhada, né? Então, por causa disso, ele era muito inspirado. Então, os conselhos que ele dava, por exemplo, muitas vezes ele abençoava, impunha as mãos e as pessoas diziam, olha, melhorei, eu não sinto mais, né? A ponto de chegarem e jogarem os remédios fora. Eu ouvi inúmeros depoimentos. Mas a gente, como isso naquela época, muita gente dizia, não pode falar de um padre assim, já estão santificando o padre antes que ele morreu. Não era uso. Hoje você vê os padres, um ou outro você diz, esse é muito santo. Ou como a gente costuma brincar, esse vai para o céu de bota e tudo, né? Porque a gente sabe que a pessoa é muito santa, muito querida. E ele era assim, e ele era muito bom. Se ele não tinha tempo, ele fazia o tempo acontecer. Ele atendia com a maior boa vontade. Isso, o que eu conheci, o que eu vi, né? E o que as pessoas me relataram, que muitas
dores, doenças assim, coisas simples e até coisas mais graves que ele dizia, olha, você precisa de um médico, mas não é isso que estão tratando, tem que te tratar de outra coisa, é isso. Como é que ele podia saber? Só podia ser uma iluminação de Deus, né? O Espírito Santo agindo na vida dele para ajudar as pessoas. E ele tinha esse lema mesmo, ele sempre queria era ajudar os outros. Olha, eu gostaria de dizer que além de todas essas coisas e do jeito dele, que era afável, não que ele não fosse rígido, ele era uma pessoa muito séria na vocação, né? Mas ele era muito afável com os que ele atendia, principalmente quando ele começou. A primeira criança que deixaram na porta, que ele pegou e cuidou, e ele, o que eu vou fazer com essa criança? Depois vieram outros, mas ele nunca perdeu o jeito brincalhão. E outra, ele era um poeta. As orações que ele fazia, aquele amor por Deus transbordava. Você sentia que ele era realmente uma coisa palpável. Não era um amor só de palavra. Aquilo vinha de dentro. Ele ia para abençoar casa, abençoar lugares de serviço, grandes firmas, grandes comércios. Isso ele fazia, todos os padres fazem, né? Mas as orações dele eram poesias, tanto que no livro tem algumas que eram muito, muito bonitas.